barra lá, nada como um dia após o outro. O pior dia foi ontem de dezembro e hoje foi o melhor dia de dezembro. Vou te mostrar tudo o que aconteceu no mini índice e no mini dólar. E vamos para as notícias de amanhã. Temos núcleo do índice de preços ao consumidor. Não, núcleo do índice de preços, PCE, meio-dia. A gente tem que prestar muita atenção nas notícias de meio-dia, porque meio-dia geralmente tem uma volatilidade. Hoje não fez porra nenhuma, não teve volatilidade alguma. O índice veio que nem um foguete. E é isso, basicamente isso. Amanhã é sexta-feira, tem que ter cautela, porque amanhã pode ser um dia torto de novo. E assim, se isso não se chama aleatoriedade o que aconteceu, porque ontem foi o pior dia, anteontem foi o pior dia, hoje foi um dia fantástico que pouca gente imaginava que ele ia fazer essa pedrada. Eu tinha colocado na minha projeção de ontem que ele poderia chegar pelo menos em 163,845, se eu não me engano. Chegou. Vamos para 60 minutos. Mini índice. Bom, o que nós temos aqui? Deixa eu tirar esse cara aqui. Tivemos a quebra da estrutura, né? De novo, mais uma quebra de estrutura que eu posso te dizer nesse ponto aqui. Ele foi lá embaixo, tentou mudar a característica do preço e depois ele virou ao contrário. Então ele rompeu um novo topo, uma força absurda. Ele simplesmente andou, cara, eu acho que uns quase 2.500 pontos, 2.300 pontos direcionais. Não tão direcionais, mas andou. Só posso enxergar compra amanhã, né? Eu gostaria de um pullback, na região de um praia, provavelmente nessa regiãozinha de praia aqui, provavelmente nessa aqui melhor ainda, para testar a média de 21, para que ele faça duas perninhas e depois faça um movimento para chegar lá no movimento medido, que está muito próximo do movimento medido. Esse é o grande problema. A gente sabe que quando ele chega no movimento medido e ele encerra o movimento medido, o movimento próximo dele é entrar num range, né? E aí entrar num dia torto. Então, gostaria que ele fizesse um bom pullback agora, maior do que esse pullback que ele fez. Ele fosse lá embaixo, mostrasse os dentes lá próximo da mudança da característica do preço lá no choque e dissesse, vou ser vendedor, enganei todo mundo, e vira ao contrário, rebenta essa resistência, fecha o movimento medido. E aí assim, cara, ele não tem mais resistências pra cima. É área livre. É terra de ninguém. O próximo pode virar um foguete e efetivamente chegar nos 200 mil pontos, como os caras falavam, que eu não acreditava jamais que o índice podia chegar próximo disso. Pra mim, o índice sempre foi vendedor e nunca comprador. Ele tá fazendo movimentos do S&P, cara. Isso aqui é S&P 500, isso aqui é movimento de ativo futuro dos Estados Unidos. Potente. Vamos para os 25 mil tickets. Ups, dê uma olhada nesse movimento aqui. Olha isso aqui. Olha esse movimento. Olha onde eu entrei. Dá uma olhadinha onde eu entrei hoje. Né? É que eu tomei tanta porrada segunda, terça e quarta que eu tive receio de continuar na operação. Mas dá uma olhada nisso aqui. Foram quase 1.000 pontos, 945 pontos. Eu esperei até o máximo que eu podia. Chegou exatamente na região que eu queria, que era o 163,845, se não me engano, 146. E aí ele fez um movimento medido. E eu vi esse movimento medido. Mas, cara, como eu apanhei muito, eu fiquei receoso de fazer esse movimento. Jamais eu imaginaria que ele iria fazer um movimento desses aqui, cara. Jamais. Jamais passou pela minha cabeça que ele ia ir tão alto assim. Mas ele foi. Isso aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é o fermento do bolo de ameixa. Isso aqui é aleatoriedade. Sim, aleatoriedade. Tudo que eu posso fazer aqui é, cara, aumentou esse pêndulo aqui, agora a gente aumenta esse pêndulo aqui. Pra mim, esse range aqui ele ainda não se livrou dele. Esse range ainda vai influenciar no movimento de amanhã. E ainda assim, imagino que uma região muito boa para ser um comprador seria pós-rotação desse range aqui, ó, para buscar essa regiãozinha aqui. Principalmente porque a gente sabe que o range novo, ele é o imã, ele é o magnético. E o range antigo, prévio, ele é a região de breakout pullback, exatamente. Breakout pullback. E aqui é o magnético, onde o preço é atraído. Então eu gostaria que ele fizesse essa rotação pra gente comprar mais baixo, né? Que a gente tem que comprar baixo e vender alto. Ou vender alto e comprar baixo. E eu não vendo nesse cara aqui. Jamais. Se ele vier numa venda muito poderosa, amanhã eu vou sentar nas minhas mãos e vou ficar esperando ele fazer todo o movimento da venda. Igual ele fez aqui, ó. Que inclusive na live eu citei aqui esse ponto, ó. Que ele ia fazer isso mesmo. Ele não ia parar aqui. Ele vai mais. Ele vai mais. Ele vai mais. E eu ainda imaginava que ele ia mais um pouco. Eu ia entrar aqui. Como ele foi, parou exatamente aqui acima da VWAP. Cara, daí eu realmente não quis apostar, porque eu já tomei tanto stop dessa maneira dele fazer isso aqui e lá embaixo e daqui vir. Então, não. Eu sei que o fermento desse bolo é aleatoriedade e eu tô fora. Preciso entrar em movimentos mais garantidos. Como já tava tarde, já era 13 e pouco da tarde, eu não apostei e amanhã tem mais. É isso. Tudo que a gente vai fazer aqui é aliar os conceitos de choque do OS junto dos setups de Joseph James, que são um reversal, pullback, força e principalmente bull e bear trap. É aí que a gente consegue tirar o risco, utilizar o volume financeiro, porque a gente opera em ticks. A gente opera em ticks porque ticks refletem volume financeiro. Então a gente entra, e principalmente padrões de repetição. Então a gente entra num ponto em que entra volume financeiro, a gente sai do risco bem rápido e deixa o mercado andar na direção que a gente está projetando. E aí tem que sentar nas mãos e esperar. Vamos para os 60 minutos. Mini dólar, aqui está o mini dólar. O dólar, cara, sempre tem um problema. E o problema do dólar é que assim, ó, ele tem esse gap que ele abriu de terça para quarta. E principalmente essa volta em V dele aqui não foi legal. Ele perdeu o fundo, ele quebrou a estrutura, voltou no mesmo pé, passou para cima da mudança da característica do preço, fez um pullback e se ele passar para cima aqui, ó, ele vai quebrar a estrutura e vai virar comprador. E a gente sabe que eles são antagonistas. Então assim, se um vira comprador, o outro vai ser vendedor. Pode ser que amanhã seja uma cesta que vai correr na venda e capotar, sei lá, 13 mil pontos. Se vier com essa força como ele veio na compra, tudo bem. Aí a gente pode tentar um movimento observando os conceitos de choque BOS. Mas o dólar vai ditar
tempo, a forma como vai se portar o mercado amanhã. Se o dólar continuar empinando a motoca, virar ao contrário e quiser atacar na compra, o índice vai fazer um pullback grandão, porque eu tô esperando por um pullback grandão para comprar mais baixo. Se vier um pullback grandão muito direcional durante o dia inteiro, não tem por que a gente ficar de fora. A gente vai arriscar uma venda. Mas se for um pullback curto, como foi hoje, a gente não vai fazer nada. Vai sentar nas mãos, vai esperar e executar o pullback para depois comprar mais baixo. E, cara, 60 minutos é isso. No diário aqui também, até eu nem mostrei o diário do mini índice, né? Vamos mostrar o diário do dólar e a gente mostra o diário do mini índice. Ó, ele não consegue passar para baixo dos 50% desse canal de baixa, cara. Dá uma olhada. O que ele fez aqui? Qual foi o movimento que ele fez que a gente já conhece? Que o mercado é repetição, o mercado ele é cíclico. Ele retestou um fundo. As chances dele agora vir pro alto e retestar aquele topo lá no alto e tentar escapar desse canal são enormes. Ele vai vir? Não sei, ele não tem volume financeiro para fazer nada. O dólar tá extremamente difícil de operar, por isso que eu não tô nem operando ele. Tá sendo extremamente difícil operar esse cara. Mas tá aí, ó, olha a média de 200 lá, olha a média de 21. Né? Ele tá querendo derrubar o preço, mas não cai, né, cara? Não cai. Ele cai atirando. No índice aqui, ó, se a gente olhar o diário, ó, ele fez aquela rotação que eu tinha falado várias vezes desse range aqui, ó. Completou. Esse aqui era o meu alvo, por isso que eu não segui, cara. Eu coletei os 945 pontos e não quis fazer mais nada, fiquei na minha. Sentei nas minhas mãos. Eu sei que ele fez um puta de um movimento, uma puta de uma barra direcional. Tá tentando cruzar essa resistência, que é uma resistência chatinha, que eu imaginei que ele ia tocar nessa resistência e ia capotar, cara. Ia fazer um pullback, ia fazer 2 pernas de pullback. A minha ideia aqui, quando ele chegou aqui, era fazer 2 pernas de pullback até aqui embaixo, ó, pra depois vir na compra. Só que me surpreendeu totalmente, mas é isso aí, é a aleatoriedade, é o fermento desse bolo, é o que permeia a Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, é o que permeia os futuros do Brasil. Essa aqui é a real. Então, é isso. 5.000 tickets, mini dólar. Vamos lá. E aí aqui, ó, exatamente o que a gente tava conversando ali nos 60 minutos, viu só? Olha como tá muito estreito, ó. Mudou a característica do preço e logo aqui em cima agora ele quebra a estrutura. Tá vendo como ele tá vindo com uma potência muito forte? Tá vendo como ele conseguiu passar pela VWAP de uma maneira que não houve resistência na VWAP? Isso aqui tá estranho. Pode ser manipulação? Claro, né? Esse mercado é manipulado o tempo inteiro. Mas e se ele virar comprador? O índice não vai seguir comprador. O dólar vai vir comprador, vai fechar esse gap lá em cima, vai fazer um puta de um movimento de alta de uma hora pra outra, aquelas barras elefantes gigantescas, e o índice vai cair. E aí a gente vai ter que aproveitar a oportunidade, desde que ele caia de uma maneira rápida. Se ele cair devagar, não. E daí o dólar vai atrair comprador pra depois vender e retestar fundo e capotar e perder os calção de vez. Entendeu? Tem que vir com muito impacto, muita força esse movimento. Quando ele quebrar essa estrutura aqui, ele tem que passar pra cima muito rápido. E aí a gente vai utilizar os conceitos de Shock BOS com setups de Joseph James para fazer esses movimentos. O dólar não recomendo, o volume financeiro não tá legal, a volatilidade não tá legal pra gente apostar os nossos dinheirinhos no dólar. O dólar é pesado, quando ele bate muito pesado. Eu recomendo o índice. Fazendo um movimento contrário, fazendo um movimento de alta muito louco, o índice vai cair, a gente vai na venda do índice. Senão não, senão a gente vai esperar um pullback no índice e vai comprar. E mesmo que a gente venha na venda no índice, o menor sinal dele tentar virar esse jogo e vier com muita força, principalmente num teste da VWAP ou num pullback em cima da VWAP, principalmente na parte da manhã, a gente vira a mão e vira comprador de novo, porque esse cara tá muito poderoso. Vamos aproveitar essa rally de Natal. Hoje foi muito bom, tô amarradão. Pô, hoje 945 pontos com uma única operação, com, porra, consegui o que eu perdi ontem e anteontem, eu peguei de volta. Ainda me sobrou aí uns 20 reais aí para o outro dia que eu perdi também. Na sexta-feira eu fiz 345 pontos, então, cara, eu tô no 0 a 0. Então, bastou um dia legal para eu executar o meu setup da maneira correta, para eu abarcar 2 dias de perda. Então isso demonstra que o setup funciona. O que não funciona é o emocional, é o que eu tenho que trabalhar. Então agora é focar nesse ponto aí. Sem mais para o momento, me despeço cordialmente, encerro aqui a minha defesa. Se você gostou desse conteúdo, achou que esse conteúdo agregou ao seu setup, agregou conhecimento, deixe seu like, deixe a possibilidade de me seguir, comente, me diga o que você viu, o que eu deixei passar aqui que eu não vi, comente qualquer coisa. Eu faço projeções de segunda a quinta, liberadas à noite, faço lives pós-meio-dia de segunda a sexta. Vem comigo nessa incrível jornada. Vários dias são muito legais, outros dias são chatos, mas quando a gente ganha é tão bom. Tchau.